Olá! Começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. No programa de hoje, vamos falar sobre educação. Estão abertas as inscrições para um cursinho gratuito na cidade. E também, nessa área, recebemos o diretor do IBILSE para falar dos 68 anos da Universidade em Rio Preto. O programa fala ainda sobre oportunidades de emprego. Mas antes de tudo isso, você fica por dentro dos projetos que foram protocolados na Câmara nos últimos dias. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão Permanente de Finanças da Câmara, que aprecia o parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2022. O vereador Jorge Menezes, do PSD, apresentou alteração na lei orgânica, que eleva para 2% da receita corrente líquida do município o valor das emendas individuais parlamentares. Metade desse percentual deve ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. Paulo Paulera, do Progressistas, é autor do projeto de lei que dispõe sobre a proibição de execução de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais nas instituições escolares públicas e privadas da cidade. Paulera também é autor da proposta de lei que estabelece que os locatários de imóveis residenciais ou comerciais são os responsáveis pelo pagamento de débitos relativos a quaisquer dos serviços prestados pelo SEMAI. Caso a conta de água esteja em nome do locador, este será o responsável pelas dívidas. Esta legislação quer equiparar a cobrança das dívidas do SEMAI ao já praticado pela CPFL. Paga o boleto a pessoa que tem a conta no nome. A vereadora Márcia Caldas, do PL, propõe lei que institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Felipe Alcalado, também do PL, é autor do projeto que autoriza o município a fornecer protetores auriculares para crianças com transtorno do espectro autista, que sejam estudantes da rede pública de ensino. O prefeito Fábio Cândido enviou à Câmara o projeto que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$40 mil para a realização do concurso municipal de educação para o trânsito. O vereador Alex de Carvalho, do PSB, é autor de 3 propostas de lei, que são as seguintes: a criação da carteira de identidade da pessoa com Parkinson, destinada a conferir identificação abrangente à pessoa com a doença. Também é dele a proposta que institui o Programa Municipal de Auxílio a Músicos, Lei Edivan Gaúcho, e também a instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária, o SAMU-PET. Júlio Donizete apresentou o projeto de lei complementar que altera dispositivo do Código de Obras e Edificações do município, fazendo atualizações sobre a instalação de parklets na cidade, tornando as diretrizes mais claras e adequadas. A nova lei quer reduzir a distância mínima das esquinas de 15 metros para 5 metros para a instalação dessas áreas de descanso e lazer nas vagas de estacionamento. O vereador Jean Dornelas, do MDB, é autor do projeto de resolução que institui a Comissão Permanente de Combate ao Racismo na Câmara Municipal. Nessa semana também foram protocoladas 256 indicações, 11 moções e 52 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Durante a 11ª sessão ordinária de 2025, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 5 projetos. Confira agora o resultado da votação. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 5 projetos na 11ª sessão ordinária de 2025. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei do vereador Anderson Branco, que isenta idosos e pessoas com deficiência da obrigação de pagamento do estacionamento rotativo, a área azul, por 2 horas. Também em segunda discussão, foi aprovado o projeto de Felipe Alcalá, que institui o Dia da Família e da Vida em Rio Preto.
Os vereadores aprovaram um projeto de Luciano Julião que obriga a oração do Pai Nosso em todas as escolas públicas e privadas do município, pelo menos uma vez por semana durante o ano letivo. Foi aprovado quanto à legalidade projeto de Paulo Paulera, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos pela rede pública municipal aos usuários que apresentarem receita prescrita por médicos particulares ou conveniados a planos de saúde. A Câmara também foi favorável à proposta de Alexandre Montenegro para a criação do Programa Municipal de Proteção à Infância contra o Abuso Sexual Infantil. Foi adiada por uma sessão análise de projeto de lei complementar do Executivo que altera dispositivos do Código de Obras e Edificações do município no que diz respeito a regras para áreas destinadas a rebaixamento de guias e estacionamento de veículos. Todos os projetos em tramitação na Câmara Municipal podem ser consultados no site oficial do Poder Legislativo. E também na 11ª sessão, os vereadores de Rio Preto definiram os membros que compõem a Comissão Especial de Inquérito aberta para investigar o endividamento nas contas da Prefeitura entre os anos de 2021 e 2024. A Câmara de Rio Preto instalou uma comissão especial de inquérito para investigar o rombo orçamentário e endividamento municipal no período de 2021 a 2024. O pedido de comissão foi apresentado pelo vereador João Paulo Rilo. Na última terça-feira, após a 11ª sessão ordinária, foi realizado o sorteio entre os vereadores para a composição da comissão. O vereador Bruno Marinho será o relator. Anderson Branco foi sorteado como membro e Pedro Roberto será suplente da comissão. João Paulo Rilo, autor da proposta, é o presidente. Entre os principais pontos que os vereadores devem investigar estão a contratação de empréstimos, financiamentos com contrapartidas financeiras, alienação de áreas públicas, movimentação orçamentária com desvio de finalidade e uso irregular de recursos dos fundos municipais da criança e do adolescente e do idoso. A comissão tem 120 dias para a conclusão dos trabalhos. Na última semana, a Câmara Municipal concedeu título de reconhecimento público ao empresário riopretense. Confira como foi a sessão solene. A Câmara Municipal outorgou no dia 2 de abril título de reconhecimento público ao empresário Antônio Augusto. O riopretense é proprietário de uma loja de revestimentos e também figura atuante na comunidade do bairro São Deocleciano. A sessão solene foi presidida pelo vereador Bruno Moura, autor da homenagem, que falou sobre a importância de Augusto na comunidade. Se pudesse, a gente ia fazer uma estátua lá do senhor agora, com vida. E por isso que a gente resolveu fazer essa homenagem em vida. Porque o senhor tem que saber a hombridade que o senhor tem, o tanto que o senhor é querido. O amigo Renato Teixeira também falou sobre o empresário. O sucesso do Augusto Pisos não se deve apenas à qualidade dos produtos e também dos serviços oferecidos. O Augusto sempre se preocupou em construir um relacionamento de confiança e respeito aos seus clientes, fornecedores, colaboradores e amigos. E ele acredita, inclusive, que o sucesso de um negócio está diretamente ligado ao bem-estar de todos os envolvidos. O filho Vandré Augusto se emocionou ao lembrar a trajetória do pai. Passou fome, passou frio em São Paulo. Um pai com mãe assim, muito bagunçado a família, mas nunca desistiu. Um cara que foi guerreiro. Todas as dificuldades da vida ele enfrentou. E a gente sabe disso, enfrenta até hoje. Né? Assim, a gente for falar de sucesso que merece, que chegou, mas ele não está nem aí para isso, não. Ele não liga para isso. É o cara sempre simples, né? Sempre disposto a ajudar qualquer um, nunca ficou diferente. O cara que ele começou, que eu conheço como meu pai, ele é até hoje, independente do que ele fez, do que ele construiu, né? Ele é a mesma pessoa de sempre. Ao fim da sessão, o homenageado agradeceu aos presentes e à Câmara Municipal. Eu só tenho a agradecer, é uma homenagem que muitas pessoas, é uma homenagem simples, mas para mim é de grande valia, tá? É uma homenagem que eu não esperava isso. No meu, vou fazer 72 anos, isso para mim aqui é muito importante. Eu faço ajuda, às vezes que eu tento ajudar as pessoas, o que eu faço é de coração, tá? Agora,
Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa com a presidente da organização Só Amor, que traz informações sobre as inscrições para o cursinho preparatório para o vestibular A Prova Rápido, que oferecerá 150 vagas gratuitas. Voltamos já. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Lei municipal em vigor desde junho de 2015 estabelece que todos os ônibus do transporte coletivo urbano devem ter afixado um adesivo com o número do Disque Denúncia 180. Esse é o número para denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. De acordo com a lei, o adesivo deve ficar em local visível na parte traseira dos ônibus para reforçar a mensagem entre as riopretenses. Saiba mais sobre a legislação municipal durante a nossa programação ou no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer o embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e que todos que voltem com segurança para suas residências. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. A minha dúvida é o que diferencia a chikungunya das outras arboviroses? A chikungunya causa fortes dores nas articulações, principalmente pés e mãos, tornozelos e pulsos, que podem se tornar crônicas e persistirem por meses ou anos. Se você sentir dores intensas, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Não espere as dores piorarem. Busque orientação profissional e siga o tratamento indicado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Panorama TVC está de volta e nós falamos agora sobre educação. Na próxima semana, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, mais conhecido como IBILCE, que é o campus de Rio Preto, completa 68 anos. E para falar um pouco mais sobre toda essa trajetória, essas quase 7 décadas do IBILCE em Rio Preto, recebemos o atual diretor, professor Fernando Barbosa Noll.
Boa tarde, professor. Muito obrigada pela presença em nosso programa. E eu queria começar perguntando da importância desses 68 anos do IBILSE aqui em Rio Preto. Tá bom. Primeiramente, obrigado por receber-nos. Então, eu entendo que esses 68 anos, ele reflete um pouco um processo de maturidade que nós estamos alcançando aí ao longo dos anos, né? Se a gente olhar, a gente vai ver que o IBILSE, ele basicamente cresceu conjuntamente com a cidade de São José do Rio Preto. Então, nós tínhamos, né, um foco inicial que era a formação de professores. Então, essa foi uma demanda da própria cidade. Juntamente com isso, chegaram professores que já desenvolviam pesquisas, né? E agora o que a gente vê é um grande avanço. Então, o que era o IBILSE, né, assim, em 1957 e agora, a gente vê que nós temos uma grande expansão, né, nos cursos de graduação, nós temos vários programas de pós-graduação, nossas pesquisas, elas são de renome internacional, a gente tem professores lá que estão entre os mais citados do mundo. Então, a gente entende que, assim, da mesma maneira que a cidade de São José do Rio Preto, ela tem atingido essa pujança, a gente entende que o IBILSE está mais ou menos seguindo esse mesmo caminho. E assim, nesses 68 anos, vocês têm uma estimativa de quantos estudantes já passaram pelo nosso campus? Temos. A gente tem aproximadamente 13 mil estudantes que concluíram a graduação com o IBILSE. E a gente tem também 3.100 alunos que se formaram como mestres, né, na pós-graduação e mais 1.300 doutores. Então, é um número expressivo aí, se a gente comparar, né, com a necessidade de colocação desses profissionais. A gente tem sempre trabalhado em tentar atender, de uma maneira geral, os anseios aí da comunidade. E hoje em dia, quantos cursos são oferecidos entre graduação, pós-graduação, extensão? Então, a gente tem, se a gente falar do curso exclusivamente, nós temos 9 cursos de graduação, só que a gente separá-los, né, nas modalidades bacharelado e licenciatura, nós temos 15 cursos. E nós temos 12 programas de pós-graduação que envolvem todos esses cursos de graduação. Então, né, muito rapidamente, né, a gente tem os cursos de graduação, são nas áreas, né, de matemática, física, química, biologia, engenharia de alimentos, pedagogia, letras e tradução e computação. E assim, eu sou egressa do IBILSE, né? Então, acho que eu posso falar um pouquinho, mas muitas pessoas veem a universidade pública apenas como um lugar que se preocupa em formar pesquisadores. E o IBILSE tem muito foco para as duas coisas, né? Tanto os pesquisadores quanto o mercado de trabalho em si. Exatamente. Eu acho que, sem nenhum desmerecimento, né, da questão da pesquisa, mas o IBILSE, ele tem uma tradição muito grande e se consolida a cada ano, justamente na formação de professores, né? E isso se reflete, inclusive, na cidade de São José do Rio Preto. Várias das melhores escolas, elas contam com os nossos alunos, os egressos, que, por grande formação, eles conseguem ocupar esses espaços. Então, eu concordo plenamente com você. E ainda assim, é um campus muito reconhecido pelas pesquisas que faz. Sim, exatamente. A gente tem uma quantidade de pesquisas aí que foram ocorrendo ao longo dos anos que mostra a importância do nosso instituto. O IBILSE também ele tem uma preocupação em tentar se aproximar da população, porque naturalmente as universidades acabam, infelizmente, não sendo um espaço para todos, que as pessoas acham que podem chegar. O IBILSE tem muitos cursos abertos à população, uma biblioteca aberta à população. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que tem um fenômeno que aparenta um distanciamento, né?
Mas, na realidade, como eu já falei, né, até por uma questão de um anseio popular e uma preocupação, o IBILSE sempre esteve envolvido com a cidade de São José do Rio Preto. O que acontece? Em quase 70 anos, né, muita coisa mudou. Então, a cidade de Rio Preto e a sociedade sofreram grandes mudanças. A universidade também sofreu grandes mudanças porque ela deixou de ser exclusivamente uma formadora de professores, mas também pesquisadores. E isso gera uma série de atribulações, né, do meio do caminho. Mas, de qualquer maneira, assim, nós sempre tivemos um papel muito atuante na cidade, através de vários projetos de extensão que a gente sempre teve ao longo dos anos e, constantemente, né, os nossos professores, eles são requisitados para análises ou que a gente seja ouvido antes de decisões técnicas que a prefeitura e outros órgãos acabam tomando. O grande problema é que a sociedade sofreu uma mudança muito grande, a cidade, que era uma cidade pequena, se tornou uma cidade grande, então nós temos várias outras instituições de ensino que atendem outras modalidades, né, outros cursos. Então, nesse sentido, acaba, eu acho que, dividindo um pouco mais. E tem mais uma problemática, que é a dificuldade que todas as universidades públicas têm de conseguir conscientizar, através de informação qualificada, que as nossas universidades, elas são gratuitas, são públicas e elas são de altíssima qualidade. Além disso, esse é um desafio nosso, é fazer com que a população, além de ter a consciência de que eles vão se tornar profissionais que talvez, dependendo, né, da sua posição na sociedade, possam ajudar a família como um todo, a sociedade como um todo, né? E a Unesp, né, não somente a Unesp, mas a USP e a Unicamp, nós contamos com programas de permanência estudantil. Então, aquelas pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, nós conseguimos dar um atendimento para que eles possam permanecer até que eles concluam seus cursos. E, além disso, vocês também têm programas de pessoas que não estão cursando, né, cursos mesmo de graduação. Tem, às vezes, cursos de informática, tem cursos eletivos que a população pode ir, tem os cursinhos pré-vestibulares gratuitos, tem a biblioteca que os estudantes podem usar também, né? Sim. Como a gente estava falando, né, nós temos, né, eu acho que além da área de ensino e pesquisa, nós temos uma área muito forte no IBILSE, que é a área de extensão, né? Então, assim, né, muito rapidamente, o que é a extensão? A extensão é a gente pegar os conhecimentos científicos que são produzidos e reverter de alguma maneira para a população, sendo que muitos, às vezes, nunca vão sentar no banco de uma universidade. Então, isso é um grande desafio, né? A gente tem cursos, né, que já estão estabelecidos há muitos anos, as pessoas têm conhecimento, né? E eu digo para você assim, nós temos um grande centro de línguas, sabe, que tem cursos, né, quase que gratuitos, né, para os diferentes idiomas, né? Nós temos um curso muito importante que é de português para estrangeiros. Então, quando nós tivemos, né, há uns anos atrás, né, a vinda e aquela dificuldade das pessoas de se comunicarem e tudo mais, esse projeto atuou, sabe, de uma maneira muito magnífica e ainda continua, né, colaborando. Além disso, nós temos programas de educação de jovens e adultos. A gente tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, que, assim, a gente tem muita felicidade de receber essa população, né, da cidade que vem e aproveita muito as atividades que a gente faz.
nós temos cursinhos pré-vestibulares, né? Hoje nós estamos com 3 cursinhos pré-vestibulares. Esses cursinhos, eles são gratuitos, existe um programa de seleção, mas ele é totalmente gratuito e destinado justamente para a população, inclusive, né, população de baixa renda que não consegue atender um cursinho particular, mas a gente tem indicadores muito bons, sabe? Além disso, né, hoje nós temos em atuação, além desses que são quase que fixos, nós temos mais pelo menos 32 projetos, né, que eles estão, olha só, na área de educação, na área de alfabetização, cursos na área de matemática, física, vários cursos relacionados a alimentos, astronomia, divulgação da ciência, direitos humanos e meio ambiente. Além disso, nós temos uma série de projetos culturais. Então, por exemplo, quem quiser participar de oficinas de teatro, coral universitário, que na verdade é coral universitário, mas é aberto a toda a população. Nós temos oficinas de instrumentos, né? E tudo isso é destinado à população e todos eles são gratuitos. E assim, o IBILSE começou quase que como só ele, né, aqui em Rio Preto, e hoje Rio Preto é considerado um polo estudantil. Sim. Tem o IBILSE, tem a FAMERP, várias faculdades particulares e mais recentemente o Instituto Federal e agora a vinda da UFSCar. Como que o senhor vê esse crescimento da educação aqui na cidade? É lógico que de forma muito positiva. Eu entendo que a grandiosidade de uma cidade, ela depende da quantidade de profissionais qualificados que, consequentemente, eles estão presentes em empresas, em indústrias, e isso mostra que a cidade, ela tem um polo que atraia não somente a venda de, vamos dizer assim, de commodities, mas que a gente produza e venda e exporta tecnologia. Então, quando a gente olha o aumento dessas instituições de ensino, eu vejo isso com muitos bons olhos. Com a vinda da UFSCar, eu acho que é um grande ganho para a nossa cidade, uma vez que nós teremos uma universidade federal aqui e que, aparentemente, pelas as análises, os estudos, as discussões que têm sendo feitas, eles vão trazer cursos que vão atender ainda aqueles gaps que nós temos aqui na nossa cidade. E eu acho que, assim, né, eu não sou natural de São José do Rio Preto, mas já virei riopretense. E a gente percebe muito, né, essa questão da evolução que isso aconteceu, né, ao longo desses quase 70 anos. Então, a gente tem um grande atendimento, né, na área de educação, né, a gente tem um grande atendimento na área de serviços, né, e principalmente, né, ou igualmente, a questão, né, dos serviços médicos. Então, você ter um centro como é Rio Preto, precisa de ter muita qualificação para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que é uma condição, sabe, para que Rio Preto se torne melhor do que já é. Bom, são 68 anos de história, crescendo com a cidade, como o senhor disse. E quais são os projetos futuros, os planos futuros do IBILSE? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter projetos constantes, né? Assim, existem projetos que podem seguir, né, naturalmente surgindo, né? Mas eu acho que os nossos projetos aí ao longo dos anos, né, cada vez mais melhorar a estrutura, né, do nosso campus, né, permitindo, né, uma boa condição para que as pessoas possam estudar com qualidade, né? A gente quer cada vez mais, né, consolidar esses cursos de graduação, de pós-graduação. Nós temos
programas de pós-graduação, cursos de graduação que estão entre os melhores qualificados, mas a gente sabe que sempre tem mais alguma coisa que a gente pode fazer, né? E uma coisa que eu entendo que de fato é um desafio, não é um desafio do IBILSE, mas assim, né, pessoalmente a gente gostaria muito, que é de fato aumentar a visibilidade do nosso instituto, principalmente em setores da sociedade que desconhecem a universidade e a importância que ela tem. Eu entendo que isso a gente consegue aumentando o número de projetos de extensão que consigam chegar em diferentes pontos da sociedade, mas eu entendo que precisam ter outras ações para que a gente aumente, né, essa possibilidade de conscientizar, não somente conscientizar da universidade, mas também que as pessoas possam aproveitar aquilo que a universidade produz para o benefício próprio, né? Então, nós temos cursos aí ligados à engenharia de alimentos, por exemplo, que vão ajudar as pessoas na questão da sua alimentação. Então, esse é um ganho, né, que mesmo que o IBILSE não seja tão conhecido quanto a gente queira, a gente está colocando lá a nossa contribuição. Muito obrigada pela presença em nosso programa, professor. Parabéns pelo trabalho da instituição. Obrigado. A gente que agradece. E já começou a vacinação contra a gripe em Rio Preto. Ariana Pereira nos traz as informações. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. A Secretaria Municipal de Saúde deu início à estratégia de vacinação contra a gripe. Quem está aqui do meu lado é a Michela Barcelos, que é gerente de imunização, e vai dar para a gente mais detalhes sobre essa estratégia. Michela, como é que vai funcionar essa vacinação? Bom, o Ministério da Saúde, ele segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde com os públicos prioritários para vacinação. Então, nós temos pessoas que estão com a vacina de gripe no calendário de rotina, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60, que são os idosos, e também as mulheres grávidas. Além desses 3 públicos, que a vacinação é de rotina, nós temos públicos que tomam essa vacina porque podem estar mais expostos ou porque a atividade deles é essencial e se eles tiverem gripe existe um prejuízo para a sociedade. Aí entra uma gama de trabalhadores como da saúde, policiais, professores, os funcionários do sistema penitenciário, e a gente reforça também a importância da vacinação das pessoas que têm comorbidades, que mesmo não sendo idoso, têm diabetes, doença pulmonar, doença cardíaca, ou estão fazendo algum tratamento que seja imunossupressor. Então, é um número grande de pessoas, aqui em Rio Preto, mais de 200 mil pessoas, a estimativa de estar na estratégia pública de vacinação, e eles já podem procurar as nossas unidades de saúde e receber a sua vacina. Lembrando que a vacina contra a gripe, apesar da doença ocorrer o ano todo, a gente observa um aumento importante dos casos entre o outono e o inverno. Por isso que é tão importante se vacinar rapidamente para estar mais protegido nesse período em que os vírus circulam com mais intensidade. Já existe uma meta de vacinação ou vocês só estão intensificando por conta desse período? Como é que vocês estão trabalhando esses números? Para esse público que a vacina faz parte do calendário de rotina, a nossa meta é 90%. O ideal é vacinar todas as pessoas de todos os públicos, mas nós vamos ser monitorados pelo Ministério como que está a nossa cobertura entre as crianças, mulheres grávidas e idosos. Por isso que é tão importante que todos participem se protegendo. O ano passado a gente teve 24 óbitos e quando a gente vai olhar a vacinação, geralmente idosos, eles não tinham vacina contra a gripe. Então isso é lamentável porque o principal benefício da vacinação contra a gripe é evitar as complicações que levam à hospitalização e risco de vida para essa pessoa. E quando a gente fala de complicações da gripe, muita gente acha que é só pneumonia, mas não é verdade. Muitos estudos têm demonstrado que quando a pessoa tem a infecção pelo vírus influenza, ela tem um processo inflamatório que aumenta o risco dela ter infarto, AVC ou de complicar uma doença que ela já tem, por exemplo, diabetes. Então, tomar vacina é muito mais do que prevenir só a gripe, é evitar que você tenha outras complicações como esses eventos cardiovasculares que eu citei. Ela vai ter algum horário especial, alguma UBS especial? Como que vai funcionar essa estratégia? São em todas as UBS e no horário comum? Como vai ser?
Bom, durante a semana, no horário de atendimento das unidades, que geralmente é das 7h30 às 4h30, nós temos 2 unidades com horário ampliado durante a semana, que é o Solo Sagrado até às 19h e o João Paulo Jaguaré até às 18h30. A gente tem os sábados com vacina, então no último sábado de abril a gente tem vacinação e o Ministério está propondo um dia D no dia 10 de maio que nós vamos avaliar quais unidades vão estar abertas, como que vai ser isso. Então, e além disso, nós temos aquelas unidades que abrem à noite para ações de prevenção. Então, pode se informar na unidade do seu bairro se tem alguma ação estratégica acontecendo, além das ações que as unidades já vão fazer de vacinação extramuro, vacinando acamados, casas de repouso, para a gente melhorar e agilizar o alcance dessa cobertura vacinal. Aproveitando o Zé Gotinha aqui do lado, a gente conversava antes, muitas pessoas estão pensando que a vacinação de Covid e de gripe é junto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as outras vacinas que também vão estar disponíveis para a população. Bom, a vacina que a gente usa para a gripe, ela não é combinada com a do Covid, ela é só contra a gripe e ela tem 3 tipos de vírus da gripe que são os que mais circulam. Mas a gente gostaria de pedir para as pessoas que estão vindo até a unidade de saúde para se vacinar contra a gripe, para aproveitar essa oportunidade e atualizar. A gente tem visto no Brasil que os casos de tétano têm ocorrido em idosos, porque eles estão esquecendo de tomar aquele reforço a cada 10 anos. A gente está tendo um aumento de óbitos por Covid, porque as pessoas acham que já tomaram muitas doses e que não precisa mais, isso não é verdade. O vírus da Covid não para de se modificar, de sofrer mutações. E os nossos anticorpos, daquelas doses que a gente tomou lá em 2022, eles são eliminados com o tempo. Então, tomar o reforço, conforme o Ministério da Saúde recomenda, é essencial para que a gente evite as complicações. E vacina é prevenção. Então, vamos fazer todas as doses de todas as vacinas indicadas para que a gente tenha mais saúde e qualidade de vida. Então, reforçando aí o convite da Michela, para você atualizar o seu calendário vacinal. Se você não tomou a sua dose de gripe, procure a UBS. Se você tem vacinas em atraso, se você não tomou o reforço de Covid, procure uma UBS mais próxima da sua casa. Para saber os endereços, você entra no site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. Eu fico por aqui, Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Já estão abertas as inscrições para as escolas interessadas em participar do Teatrânsito, uma mostra de teatro que une cidadania com noções de trânsito. Veja como participar. Já estão abertas as inscrições para a 14ª edição do Festival Teatrânsito, evento que promove a cidadania e o protagonismo do jovem no trânsito por meio da cultura e da educação. O período de inscrições vai até 30 de maio. As etapas do concurso seguem até setembro, mês das premiações. Realizado pela Secretaria de Trânsito, o festival promove espetáculos teatrais com temática de segurança no trânsito. O público-alvo são estudantes do ensino fundamental 2 e médio das escolas públicas e privadas do município. Neste ano, o tema a ser trabalhado é livre, mas o subtema precisa necessariamente contemplar o mote Desacelere, seu bem maior é a vida. A competição vai avaliar peças na categoria especial com alunos do ensino fundamental 2 e premium com alunos do ensino médio, ambos de todas as escolas riopretenses. Roteiros, cenários e figurinos devem ser criados pelos alunos. A montagem precisa ter entre 25 e 45 minutos com até 15 integrantes, incluindo o professor coordenador. O regulamento deste ano prevê premiação com medalhas, troféus e dinheiro para os 3 primeiros grupos teatrais de cada categoria. As inscrições podem ser feitas até 30 de maio presencialmente na sede da Secretaria de Trânsito, que fica na Avenida Arthur Nonato, 1177, no Jardim Santa Catarina, ou pelo e-mail teatransito.smtt@gmail.com. A divulgação dos grupos selecionados será 9 de julho e a mostra oficial é de 14 de agosto a 12 de setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3213-9660 ou pelo WhatsApp 3213-9661. A Câmara Municipal de Rio Preto tem uma comissão permanente que cuida do trânsito e da segurança da cidade. Conheça agora os vereadores que compõem o grupo e as atribuições do colegiado. Com
compete à Comissão de Trânsito, Transporte, Segurança e Usos e Costumes realizar estudos sobre problemas que afetam condutas morais, sociais e de segurança. Elaborar pareceres e viabilizar e promover programas, campanhas e convênios de conscientização junto à população. A comissão tem a seguinte formação: o vereador Alexandre Montenegro, do PL, é o presidente. Os membros são os vereadores Eduardo Tedeschi, do PL, e Felipe Alcalá, do PL. O suplente da comissão é o vereador Francisco Júnior, do União Brasil. E agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e na volta seguimos falando de educação com informações sobre o cursinho gratuito A Prova Rápido. Voltamos já. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Você sabe o que é regimento interno? Esse é o documento que rege todas as atividades da Câmara de Rio Preto. O regimento interno traz, por exemplo, as regras para a eleição da mesa diretora e as funções de cada membro, as normas para a formação de comissões permanentes, especiais ou de inquérito, a forma de apresentação de cada tipo de projeto, a tramitação das propostas e todos os procedimentos relacionados às sessões realizadas pelo Poder Legislativo também fazem parte do regimento interno. O documento está disponível para consulta no site da Câmara de Rio Preto, www.riopreto.sp.leg.br. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Lei municipal criada em julho de 2021 obriga os condomínios residenciais de Rio Preto a divulgarem os canais oficiais de denúncias de violência doméstica. A divulgação deve ser feita com cartazes ou placas nas áreas de grande circulação de moradores. O objetivo é inibir a violência familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo e durante a programação da TV Câmara Rio Preto. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. O Panorama TVC está de volta e continuamos com o assunto educação.
O Instituto Só Amor, em parceria com a Prova Rápido, está selecionando 150 estudantes de Rio Preto para participarem de um cursinho preparatório pré-vestibular 100% gratuito. E para sabermos mais sobre esse cursinho e o trabalho do Instituto, eu recebo agora em nosso estúdio a presidente do Instituto Só Amor, Thaís Lopes. Boa tarde, Thaís. Muito obrigada pela presença em nosso programa. E eu começo já te perguntando como vai funcionar essa seleção dos estudantes. Boa tarde a todos. A seleção é muito simples, né? Basta entrar ali no Instagram, fazer inscrição. Na realidade, o que vai ser avaliado é a vontade, claro, né? Primeiramente, mas o que vai ser avaliado é a questão da vulnerabilidade, realmente a necessidade daquele estudante estar aproveitando essa oportunidade. Esse cursinho, ele é um cursinho específico, né? Mais para a área de exatas e química, né? Exato. E vai ter uma duração de 45 dias. Exatamente. É o lançamento de um novo modelo? Na verdade, já existe, a Prova Rápido já existe em outros estados, né? Existem aí também, essa plataforma, ela também traz aí o contraturno escolar como muito forte, mas em específico aqui, para São José do Rio Preto, nós conseguimos trazer o preparatório para o vestibular e o Enem. E como vai funcionar? Eu me inscrevi lá, vocês vão fazer a seleção, as inscrições vão até o dia 13 de abril, né? Isso. E o resultado sai no dia 15. E aí, quando começam as aulas, como vão ser essas aulas? Elas são presenciais, elas são online, para as pessoas terem já uma ideia de como vai funcionar quando forem se inscrever. Bom, as aulas, então, elas vão iniciar aí por volta entre a primeira e a segunda semana de maio, está bem? O aluno, a pessoa, né, que se inscreveu, o aluno, ele vai ter acesso totalmente à plataforma digital, são aproximadamente 10 mil exercícios, são professores que já estão há 15 anos em sala de aula, realmente é um time extremamente, né, de alto nível e com alta competência. E em relação às aulas, elas serão no formato híbrido. Então, presencial, ali no nosso instituto, uma vez por semana, período manhã, tarde e noite, então tem essa disponibilidade. Mas assim, o que também me chama a atenção, além de trabalhar com a questão da tecnologia, o que todos aí acabam, grande parte, tendo acesso, mas também vai ter o formato impresso. Então, todo o material vai ser entregue para esse aluno também no formato impresso. Então, assim, é fantástico, é aprender mesmo. E um ponto que eu gostei muito, que me chamou a atenção, foi o fato de que as nossas aulas são por 45 dias, porém, a Prova Rápido vai estar com esse aluno até a prova do Enem. Ele vai estar sendo acompanhado até a prova do Enem. E como surgiu essa parceria do Instituto Só Amor com a Prova Rápido? Essa parceria surgiu aí através de alguns colaboradores, parceiros nossos já no Instituto, né, que nos apresentou a equipe. E aí, como forma de estar levando aí também para outras prefeituras, então nós ganhamos aqui como projeto, uma possibilidade de um projeto piloto para estar colocando aqui em São José do Rio Preto. E claro, muito bem recebido. Então eu fui até a Prova Rápido, que fica a sede em São Paulo, né, capital. Tive a oportunidade de conhecer, fazer um treinamento, conhecer o material de perto. E aí eu fiquei encantada, né? E falei, por que não trazer realmente para São José do Rio Preto e estar beneficiando aí nossos adolescentes. E conta pra gente um pouquinho do Instituto. Quando surgiu o Instituto Só Amor? Qual é o trabalho que vocês realizam aqui em Rio Preto? Hoje o Instituto estamos aí nascendo, né? Somos aí um bebê, né? Está sendo tudo cuidado com muito carinho, muito amor. Hoje chegamos nossas carteiras, gente, nossa sala de aula está ficando magnífica, linda para recebê-los, né? E aí ele nasceu aproximadamente aí há 2 anos, né? Trabalhamos com apoio a mulheres, grande parte mulheres, trabalhamos também com crianças e estamos aí muito focados agora para o próximo ano trabalhar com idosos, né? Temos ali também algumas formações, algumas parcerias também em relação à formação voltadas para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho. Ter essa sala de aula, essa sede física vai ampliar o trabalho de vocês. Exatamente, exatamente. Atender um público aí diferente para a gente, que são os jovens, os adolescentes, né? E quais vão ser os critérios que vocês vão usar para a seleção? Você falou muito da vontade, da questão da vulnerabilidade social. Quando eu entro para preencher essa ficha, que tipo de informação que eu preciso passar para vocês?
Ali é muito simples, realmente é um cadastro ali muito simples, né? A questão do endereço, os dados pessoais, não tem... E assim, o porquê, é feito ali como se fosse uma redação, né? Então assim, você vai esboçar o porquê você gostaria, o que você pretende, o que na verdade o Aprova quer, o que a gente quer é conhecer esse perfil de estudante. E primeiramente atender. Ficamos ali na Vila Toninho, né? É claro que é muito mais fácil ali para aquela região, os alunos daquela região, mas para isso a gente tem o período manhã, tarde e noite. E a aula presencial mesmo é só uma vez na semana, como Exatamente, você disse, né? É só uma vez na semana. E aí não vai ser conosco, tá, pessoal? Vai ser assim com a nossa equipe de professores, realmente. Vai ser uma aula muito dinâmica, muito bem preparada por essa equipe de professores do Aprova Rápido. Bom, então reforçando, quem tiver interesse, né, em participar da seleção, as inscrições vão até o dia 13 de abril no perfil do Instagram do Aprova Rápido, que é o @aprovarápido, e o resultado sai no dia 15 de abril, na terça-feira, meio-dia, também no perfil do Aprova Rápido. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, quiser mais informações sobre o Instituto Só Amor, é só entrar no perfil deles também no Instagram, que é o @soamor.riopreto, e o endereço para quem tiver interesse, quiser saber, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? As aulas serão na Vila Toninho, na rua Maria Onofre Lopes Santos, 1301. E aí fica aqui o espaço aberto para você falar, se faltou alguma coisa a gente falar sobre o Instituto, convidar os estudantes, quem tiver interesse, a se inscrever no cursinho. Sim, aproveitem, as inscrições estão abertas, é um curso assim... em excelência, vai ser muito bem aproveitado e tem toda essa flexibilidade, a questão de você ter o acesso ao digital e também a forma impressa, e é excelente. Eu desejo a todos aí, nossos adolescentes, muito boa sorte, um excelente preparo para o Enem, para o vestibular aí. Muito obrigada, Thaís, pelas informações e pela presença em nosso programa. Boa sorte com o cursinho. E agora uma dica de passeio para quem gosta de teatro. Uma mostra fotográfica marca os 35 anos da Companhia Azul Celeste. O repórter Matheus Camargo traz as informações. A Companhia Azul Celeste completou 35 anos de fundação e entre várias atividades marcadas para celebrar a data está uma exposição fotográfica no Rio Preto Shopping. Grandes nomes da fotografia de palco como Lenise Pinheiro, Ricardo Boni, Jorge Etchebre e Edson Baff eternizaram ao longo dos anos os trabalhos da Azul Celeste. O público vai poder conferir registros fotográficos de trabalhos como 100 gramas de dentes, Território Banal e Coração Materno, entre outras peças. A exposição é gratuita e está instalada na Praça 4 de Eventos do Rio Preto Shopping. Vale a pena conferir. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 1.200 vagas abertas. Confira as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 1.263 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 79 vagas para auxiliar de produção. Há 69 postos de servente de obras, 45 vagas para ajudante geral e 29 postos de vendedor. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones 17 32 11 49 50 ou 997 39 87 10. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.